Fala galera, meu nome é Ana Etz, eu sou professora de Educação Física. E bom, esse vídeo não é sobre Educação Física, é sobre a minha vida. É o primeiro vídeo do canal que eu realmente tô colocando aqui, né, porque até então a gente só tava treinando. E eu queria falar um pouquinho mais sobre mim, muita gente tem essa curiosidade. E bom, quase nunca eu falo, então vamos lá um pouquinho contar da minha história, tá? Porque, nossa, tem uma mosca aqui. Hein? Bom, então vamos lá falar um pouquinho da minha história, o que me trouxe até aqui, né? Porque nem sempre tudo foram só flores. E quando eu falo pra vocês de mudança, é porque eu passei por uma. Então, muita gente pensa, tá? Pra quem não sabe, meu nome é Ana Ruiz Etz, tá? Sou professora de Educação Física, eu me formei tem quase 2 anos. Eu tenho 23 anos, ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou mineira, eu sou carioca. Eu nasci em Nova Friburgo, entretanto eu moro em Minas Gerais desde que eu sou muito pequenininha na cidade de São João del Rei, que inclusive sou apaixonada por essa cidade. Muito mesmo. Eu também curso nutrição atualmente, acho que falta 1 ano pra eu me formar. E sou uma eterna curiosa e apaixonada pelo ser humano. Então vamos com a minha história, né? É isso que eu ia falar, já falei pra caramba, já deve ter 3 minutos de vídeo, eu não falei nada na minha história. Meus pais se chamam Sérgio e Márcia, tá? Eu não sou filha única, eu sou filha única do casamento dos meus pais. Entretanto, meu pai tem mais 2 filhos, tá? Uma irmã minha, eu fui saber quando eu era bem mais velha. Entretanto, o meu irmão, Guilherme, ele sempre esteve comigo e me criou muito até mais ou menos os meus 10 anos, ele morou comigo, inclusive, é o amor da minha vida. Eu sempre fui uma criança muito ativa, tá? Muito ativa, muito brincalhona e sempre fui muito rodeada, assim, principalmente por homens, sempre brinquei muito de realmente coisas que, digamos, não é muito padrão. Nunca brinquei de boneca, sempre fui de pular muro, brincar de esconde-esconde, polícia ladrão, todas essas brincadeiras de rua que se movimentam bastante. Mas, como uma boa taurina, eu sempre gostei muito de comida. E confesso que... Não faço não, porque tá tudo bem, né? A criança gostar de comida, né? E deve gostar. Embora eu sempre tenha sido muito apaixonada por atividade, por movimento em si. Eu sempre gostei muito de comer e não tinha bons hábitos em relação a isso. E isso fez com que eu fosse uma criança, tá? Um pouco acima do peso, um pouco, não era magrinha. E isso era uma coisa que não me preocupava nem um pouco, eu era uma criança. E tá tudo certo, né? Criança é pra isso, é pra se divertir. Mas eu sempre fui criada, e isso é uma coisa que eu não gosto muito de falar, pra ser muito sincera, mas eu preciso contar pra vocês entenderem o que aconteceu comigo. Eu não gosto muito de falar, mas enfim. A minha família, ela sempre foi uma família muito ligada à estética. E eu nunca me enquadrei muito bem nesses padrões. Eu nunca fui uma pessoa, assim, digamos que nesse padrão muito feminino, que põe lacinho no cabelo, que anda arrumada. Eu nunca fui essa pessoa, eu nunca fui essa menina. E a minha família sempre foi muito ligada a isso. E quando eu comecei a engordar, eles sempre criticaram muito. E eu entendo que isso foi pro meu bem, tá, gente? Por favor, não fiquem pensando isso. Hoje em dia eu consigo enxergar. Entretanto, quando a gente tá nessa idade, as críticas, principalmente de pessoas que têm um peso muito elevado pra nós, elas se tornam algo extremamente maçante e algo que tem uma real influência sobre você e que pode te levar, eu acredito que pra 2 caminhos, tá? Um caminho onde você, de fato, vai enxergar aquilo e vai tentar mudar e alterar aquele padrão. Ou pro lado que você realmente vai sentir raiva e vai carregar aquele rancor pro resto da vida. Inicialmente, não vou mentir pra vocês, eu tive muito rancor, eu tive muita raiva e sofri muito até mais ou menos os meus 14 anos. Que foi quando, com 14 anos, eu vi que eu não estava bem. Todas essas histórias na minha infância fizeram com que eu adentrasse na minha adolescência, porque como eu falei pra vocês, na minha infância, isso pouco importava pra mim. Mas quando eu entrei naquela fase de adolescência, que já é uma fase conturbada por si só, eu passei a me envergonhar muito de quem eu era, eu não me sentia confortável, eu não me sentia bem, eu não era feliz. Isso tudo fez com que eu entrasse em uma eterna fuga, eu acredito que comigo mesma. Eu só usava casaco, embora tivesse esse sol, eu ia estar com um casaco e um capuz, provavelmente. Um casaco que, no mínimo, ele fosse até embaixo da minha bunda. Isso era um mínimo. Eu nunca usei biquíni, eu sempre usava uma blusa e um short, esses shorts de tactel masculino. E isso, assim, isso foi fazendo com que eu me escondesse cada vez mais. E eu acho que o pior de tudo foi quando começaram a vir não só a nossa fuga, né? Mas eu comecei a sair pela tangente através de doenças. Eu acredito que isso tudo começou a aparecer no meu físico porque o meu psicológico não tava muito legal. Então, eu comecei a ter crises de enxaqueca muito fortes. Eu tinha desmaios do nada. Eu tive várias coisas, tá? Que hoje em dia eu enxergo que não eram coisas reais. Eram coisas
que eu criei como uma camada de proteção, ou então buscando chamar atenção, realmente não era algo real, é só isso. Quando eu tava prestes, né, a adolescência foi uma fase muito conturbada pra mim em relação à autoestima, tá? Em relação a realmente cobrança, em relação a tudo, e eu não era uma pessoa feliz. E quando eu tava prestes a fazer os meus 15 anos, né, que a gente tem aquela tão sonhada festa de 15 anos, né, não sei nem se tem isso mais hoje em dia, mas tinha. E eu ia fazer uma festa, como de costume, sempre fiz festa, sempre gostei. E eu decidi que eu não queria viver o meu sonho sem estar bem comigo mesmo. Eu não queria estar num local incrível sem eu me sentir incrível e sem eu realmente me sentir dessa forma, me sentir confortável. E eu decidi que eu queria me sentir, sobretudo, confortável com a minha pessoa. E foi aí que tudo começou a mudar. Então, com meus 14 anos, eu realmente decidi, e tava decidida, que eu precisava enfrentar isso, que eu precisava mudar e que se eu quisesse esse caminho, eu teria que seguir. Foi quando eu pedi ajuda pros meus pais e a minha mãe prontamente. Inicialmente eu comecei no Jump, tá? E aí minha mãe viu que eu tava realmente empenhada e ela me cedeu a personal dela por 3 vezes na semana, tá? Que era a Lu, que é a minha personal da vida inteira, que é uma pessoa crucial na minha história. E ela me forneceu esse personal 3 vezes por semana pra que eu conseguisse, tipo, engrenar e conseguisse chegar na minha festa do jeito que eu queria, né? Então, a Lu diz que até hoje ela nunca se esquece de quando eu cheguei lá e eu, claro, de casaco, toda envergonhada, sempre fui uma pessoa assim, né? Ao contrário do que muitos pensam, eu sou um pouco tímida, eu venho perdendo isso ao decorrer do tempo, mas eu sou um pouco. E eu falei pra ela que eu queria mudar, que eu não era feliz, que eu não tava confortável, que de ruim me assombrava a todo momento. E ela acreditou em mim. E ela acreditou e ela comprou meu sonho. E não só isso, ela viveu meu sonho comigo todos os dias. E vive até hoje. Então, não foi fácil. A gente começou um projeto pra minha festa de 15 anos. Só que esse projeto pra minha festa de 15 anos virou meu projeto de vida. Virou realmente a pessoa que eu queria me tornar. Porque eu descobri na academia, eu descobri que ali era um lugar que eu não tava treinando o meu corpo. E foi isso que a gente sempre conversou. Eu tava treinando majoritariamente a minha mente. Eu tava treinando a minha disciplina. Eu tava treinando o desafio comigo mesma. Eu tava treinando me superar dia após dia após dia fazer um treino melhor do que o outro. Dia após dia eu tava treinando enfrentar, independente do meu problema, eu estar ali comprometida comigo mesma e mais ninguém. Então, tudo isso foi me ensinando muito pra minha vida. Os treinos, onde eram desafios diários, eu passei a levar minha vida como um desafio e querer ser melhor dia após dia. E não treino após treino. Eu passei a não ter um compromisso com o horário da academia, mas um compromisso comigo mesmo, com a minha pessoa e quem eu queria ser. Eu passei a realmente enxergar a vida de um outro modo, aonde com 15 anos eu posso dizer pra vocês que eu entrei na minha festa exatamente do jeito que eu queria. Entrei muito feliz, muito realizada. A minha festa foi incrível. Só que quando aquilo tudo acabou, eu falei assim, bom, eu acho que a grande mudança não foi a minha festa de 15 anos. A grande mudança foi o que isso trouxe pra minha vida. E é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero isso. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa realizada e contente com quem eu sou. Então, desde então, eu vim, né, por todos esses processos. Entretanto, nada são mil flores. E não foi tudo maravilhoso. Eu acho muito importante eu frisar que é uma coisa que eu não gosto muito de falar com toda sinceridade, tá? Eu não falo isso com frequência. Mas esse é o primeiro vídeo do canal. Eu tô contando a minha história. Vai ficar enorme já de qualquer jeito. Eu já não escrevi um roteiro de qualquer jeito. Eu tô simplesmente falando. Bom, nada foram só mil maravilhas, tá? Quando eu almejei essa mudança, quando eu fiz isso, eu tentei ir pelo caminho mais fácil. E eu acho isso muito importante eu te contar. Porque eu tentei sim. Eu tentei fazer tudo rápido. Eu tentei ter uma mudança abrupta. Eu tentei passar por cima das minhas vontades. E eu tentei não aprender a me controlar. E sim a tentar esconder os meus problemas e a resolvê-los da forma mais fácil. E com isso, eu digo pra vocês que eu tava tão obcecada pelo meu real objetivo, né? De uma estética, que eu vacilei com a minha saúde. Inicialmente, eu desenvolvi bulimia.
bulimia e posso dizer pra vocês, se eu puder te fazer um apelo e um pedido, não deixe a sua mente te sabotar. Não pense que o caminho vai ser fácil, não pense que ele vai ser rápido, porque ele não vai. E ele não vai ser gratificante se ele for assim. Então, eu desenvolvi bulimia antes da minha festa, tá? Antes de eu conseguir essa mudança real, de eu buscar realmente um profissional, de eu buscar isso tudo. Eu tentei pelo caminho mais fácil, desenvolvendo esse transtorno, aonde eu digo que eu só saí do mesmo porque a minha família é muito próxima a mim. Então, sempre que você vir qualquer coisa que lhe dê ansiedade em prol dos seus resultados, ou até mesmo que você não veja, mas você crie, cuidado, alerta, você só tem uma saúde. E eu te digo que eu colhi os malefícios da mesma, mesmo com pouco tempo com essa doença. Eu tive muitos machucados, eu tive um pouco de gastrite, então com pouco tempo eu já consegui avacalhar com a minha saúde. E eu tô te fazendo um apelo, pra você não fazer isso com a sua. Mas eu vou te contar que o meu erro, o meu tombo, não foi só isso. Tá? Então, passei pela minha festa de 15 anos, feliz, plena, realizada. E continuei na vida, né? Continuei treinando, continuei cada vez mais me desafiando e buscando ser melhor. Isso tudo, até então, eu nunca tinha aparecido em rede social e nada, tá? Entretanto, eu acredito que é importante também que eu te conte que os meus 17 anos, 16 ou 17 anos, eu tive um relacionamento onde eu saí bem machucada, não foi legal a forma como isso tudo finalizou e eu entrei no fundo do poço novamente, me vendo a pessoa que eu não queria ser, me sentindo frustrada, me sentindo incapaz e todas aquelas sensações voltaram à tona. Todos os sentimentos desagradáveis, de angústia, essa noite sem dormir, todos os dias, né, virando noites, isso tudo voltou à tona e eu me senti perdida de novo. Mas eu sempre utilizei uma frase, que essa é a frase da minha vida. E que é a frase que eu quero que você leve pra você quando esse vídeo acabar. Desistir nunca foi e nem nunca será uma opção. Os tombos fazem parte, mas desistir não, tá? Então, quando isso tudo aconteceu, eu fiquei muito mal. Meu amigo tava morando na Austrália, meu melhor amigo. E ele, desde o início do ano, tá? Isso tudo aconteceu lá, isso tudo aconteceu perto do meu aniversário. Mas meu amigo, ele tava morando na Austrália. E ele já falava muito pra eu ir pra Austrália. Porque fazia intercâmbio, pra eu ver tudo e tal, viver isso e beleza. E eu falei assim, e aí minha mãe, quando isso tudo aconteceu, minha família achou que isso realmente seria uma forma de me tirar do ambiente que eu tava e me colocar experiências novas para que eu não pensasse muito daquilo. E assim foi feito. Em 10 dias, eu organizei tudo pra ir pra Austrália fazer o intercâmbio. Vocês têm noção do que é contratar uma agência, de conseguir visto? E o visto pra Austrália, você tem que passar até por consulta médica. É passagem de avião, casa, escola, tudo. Em 10 dias. Mas assim foi feito. E eu fui pra Austrália. E lá na Austrália, mais uma vez eu caí. Mesmo após 3 anos, tá? A falta da família, as inseguranças, os medos que estavam acontecendo, tudo isso veio à tona novamente. A aflição, veio tudo à tona. A minha fuga sempre foi a comida. E mais uma vez, eu não conseguia mais me controlar. Só que isso tudo era muito complicado, porque como assim? Eu que tinha mudado, eu tinha me controlado, eu já tinha perdido mais de 10 quilos. Como assim eu não conseguia me controlar? Como assim eu ia engordar tudo de novo? Como assim a fitness ia ficar de novo daquela forma? E isso tudo começou a gerar a bola de neve. Todos os transtornos vieram à tona novamente na minha história. E mais uma vez eu digo pra vocês que qual foi o meio que eu encontrei? O meio que eu encontrei foi a bulimia novamente. E como eu já sabia do mal que essa doença, gente, eu vou falar sempre que vocês estiverem com alguém que tem algum transtorno alimentar, isso não é porque a pessoa quer, tá? Não é porque a gente faz porque a gente quer. A gente sabe dos maus, mas a gente não consegue se controlar. E eu sabia todo esse mal. Eu fiquei com muito medo de entrar nesse processo novamente. E eu não queria fazer isso comigo e nem com a minha família. E eu contei pra esse meu amigo e eu falei, por favor, eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso que você esteja comigo e você realmente me controle. Por favor, não deixe eu fazer isso comigo mesmo. E assim foi feito. Minha mãe foi pra lá pra me ajudar, ficou um tempo comigo. E bom, mesmo controlando isso, mesmo tentando, voltando, eu ia pra academia 3 vezes ao dia, o que é também um determinante de doença, quando a gente fica realmente obcecado por uma estética. Mesmo com isso tudo, quando eu voltei pro Brasil, além de muitas experiências, eu trouxe comigo mais de 10 em 6 meses, eu ganhei mais de 10 quilos. E mais uma vez, eu me deparei perante a mim mesma
com duas opções. Ou realmente voltar a ser quem eu era e voltar com todos os sentimentos ruins que eu já vivi, que não cabe, né? Ficar falando. Acho que a vida a gente não pode levar ela pra um lado desagradável. A gente tem que sempre contar com um sorriso no rosto, porque tudo fez parte da sua história. Então, eu tinha esse caminho de voltar a ser isso tudo, deixar todos os medos, angústias e a minha mente me dominar. Ou eu tinha o caminho de buscar algo maior e algo que realmente me desafiasse novamente, como foi com a minha festa de 15 anos. E aí, a Luluzinha, mais uma vez, apareceu pra mim com um grande desafio. Eu sempre admirei muito o meio do fisiculturismo. Eu sempre achei a galera de foda. Eu sempre achei eles muito fenomenais. E ela falou assim comigo: bom, por que não? Vamos aproveitar que a vida te deu um limão e vamos fazer uma limonada. Você ganhou gordura, obviamente, mas em 10 quilos também veio massa, porque você tava treinando. Vamos nos desafiar, vamos pra um campeonato de fisiculturismo. E eu falei: tá, eu acho que eu preciso disso. E assim, a gente, junto, como sempre, resolvemos encarar. Naquela época, gente, o fisiculturismo, tipo, hoje em dia a gente vê esse tanto de coisa, né? Isso foi eu tô com 23, foi há 6 anos atrás. Não tinha nada, gente. Tipo assim, pensa em nada, realmente. Eu não sabia biquíni, eu não sabia campeonato, eu não sabia como que eu me federava, porque nem federação tinha, Instagram, não existia nada disso. Tinta, era um mundo completamente novo. Só que era isso que eu precisava. Eu precisava de algo novo, que me colocasse um desafio, onde eu olhasse pra ele e falasse: meu Deus, isso é muito grande, mas eu preciso conseguir, eu vou. E a gente mergulhou nesse mundo, mergulhamos juntas, e assim foi sendo. Eu acredito que eu fiz a minha primeira preparação em 4 meses. Tudo muito louco, tá? Muito louco, tipo, zero carro, a gente não sabia como é que faziam as coisas. O biquíni deu errado. E a sandália, onde é que comprava tinta? Onde é que achava tinta, gente? Então, mas foi incrível. Foi um desafio maravilhoso. E com 17 anos, eu subi no meu primeiro campeonato de fisiculturismo. E a gente já foi de cara no campeonato mineiro. Porque a gente falou: se é pra ser um desafio, pra que a gente vai no campeonato pequeno? Vamos no estadual, né? E assim foi feito. E no meu primeiro campeonato mineiro, com 17 anos, o que foi mais uma confusão, né? Porque eu era menor, então isso foi uma confusão. Teve que arrumar autorização, um monte de coisa. E enfim. E assim foi feito. Fomos pro campeonato e eu fui campeã mineira na minha categoria. E aquilo foi, tipo, incrível. Foi realmente eu vendo que, mais uma vez, se eu quisesse, se eu acreditasse, se eu fizesse por onde eu seria capaz, assim como você é. Então, aquilo me deu uma revigorada muito grande. Entretanto, no dia do campeonato do fisiculturismo, eu tava no meu 3º ano, e aí tem aquela viagem pra Porto Seguro. E aí, no dia do campeonato, toda a minha turma ia pra Porto Seguro. E eu atrasei a minha passagem um dia pra poder competir, e no dia seguinte ir pra Porto. Só que, ganhando o primeiro lugar do fisiculturismo, eu consegui me classificar pro Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. O que aconteceu? Eu falei: será? Eu com 17 anos, o que eu vou fazer no Campeonato Brasileiro? Como assim? Eu tô indo pra Porto amanhã. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu fui pra Porto, mas eu tava com uma pulguinha atrás da orelha. E no segundo dia que eu estava em Porto, eu liguei pra minha mãe e eu pedi pra voltar. Eu tive uma crise, eu fiquei muito mal. Eu passei a não me reconhecer novamente. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu realmente entrei em um conflito comigo mesma. E eu lembro muito bem que foi na academia do hotel, depois de um dia de festa, que eu fui pra lá fazer um aeróbio pra tentar me reencontrar, me colocar no lugar de novo. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe e falei assim: mãe, eu acho que eu vou fazer uma postagem no Instagram falando que eu ganhei o campeonato, como foi, contando um pouquinho da minha história, né? Que eu sempre tive esses problemas e tal, e hoje em dia eu consegui chegar onde eu queria chegar. E eu sempre muito tímida, com muito medo. Eu nunca tive, tipo, eu nunca postei nada na rede social. Se você voltar lá atrás, a primeira postagem realmente foi essa. E aí eu postei. E aí minha mãe falou assim: claro, filha. Aí eu mandei um textinho pra ela. Ela falou assim: posta, isso pode ajudar muita gente. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei entre o meu medo de sei lá, de vergonha, né, de julgamento, ou eu fazia aquilo e realmente tentava ajudar alguém que precisava daquelas palavras, que tava na mesma situação que eu. E eu tomei coragem, respirei fundo, fiz a postagem e decidi comprar a minha passagem de volta no mesmo dia pra minha cidade, pra me preparar pro Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo com os meus 17 anos. E todo mundo me chamou de louca, obviamente, né, mas tá tudo certo. E louco mesmo é você não correr atrás do que você acredita, do que você quer. Então, eu voltei pra casa, eu fiz essa postagem. E essa postagem foi uma coisa absurda. Começou a surgir comentário, começou a surgir seguidor. E eu olhava pra aquilo e falava: gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Enfim, vamos lá.
E comecei a responder. E desde então, as pessoas vieram me pedindo, foi uma coisa muito orgânica. E até hoje foi uma coisa muito orgânica, aonde as pessoas começaram a se interessar um pouco pela minha história. E eu comecei a perder o medo. Como eu falo na vida, nada faz sentido só. E uma mão sempre vai segurar na outra e tudo só faz sentido junto. Então, ao mesmo tempo que eu tava com medo e todos os comentários e as pessoas ali me incentivaram a postar mais, eu de certa forma ajudei elas a seguirem. Então, aquilo tudo virou realmente algo muito maior do que eu sempre imaginei. E bom, fui pro meu campeonato brasileiro. Confesso pra vocês que o campeonato brasileiro foi aonde eu olhei e falei assim, se eu quiser algo eu posso. Foi um campeonato aonde, como eu falei pra vocês, as coisas não eram muito organizadas, não era muito bem. Então, foi um campeonato que eu, com os meus 17 anos, eu passei 13 horas no backstage, sem comida, sem água, sozinha. Não conhecia ninguém. Até hoje tem algumas pessoas do meio que me chamam de caçula e de pequena. Que gratidão. Me acolheram. E no meu campeonato brasileiro, no backstage, eu chorei muito e falei que eu ia embora. E meus pais não deixaram. Meus pais falaram, você tá aqui, filha. Você fez tudo que você podia fazer pra chegar até aqui. E, bom, eu fiquei. E eu conquistei o 5º lugar dentre 25 mulheres. Incríveis, muito incríveis. E aquilo foi onde eu comecei a perceber que se desafiar era incrível, que acreditar era incrível, e que eu fazia por onde era incrível. Mas ajudar as outras pessoas com a minha história e encorajar elas é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. E isso começou a fazer com que eu me enxergasse como pessoa. E eu falasse, bom, se eu mudei, se hoje eu sou feliz, eu quero que todo mundo seja. Eu fui capaz, então todo mundo é. Então... Desde então, no meu 3º ano, isso tudo acontecendo, todos esses campeonatos, eu estava no 3º ano. E aí a gente passa mais uma vez por aquela fase. E aí, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? E quando isso tudo aconteceu, eu decidi que a educação física mudou a minha vida. E eu queria fazer o mesmo por todo mundo que eu pudesse. E todo mundo que eu conseguisse, eu iria fazer o mesmo. Eu iria mostrar a importância da atividade física. Eu iria mostrar a importância de se amar, de se cuidar. E eu resolvi que eu ia fazer educação física. Muitos me chamaram de louca. Eu sempre estudei em uma escola muito boa. E eu tive nota pra passar em engenharia e em outras grandes profissões que são consideradas, né? E eu falei, não, é o que meu coração me falou e é isso que eu quero fazer. E eu vou ser feliz. E meus pais sempre apoiaram muito isso e sempre defenderam isso em todas as minhas ideias. Então, eu entrei na faculdade de educação física. Nesse meio tempo, eu continuei competindo. Continuei no meio, tá? Continuei me desafiando. Reencontrei o meu atual namorado, que sempre me deu força. O João Pedro, quem tá lá comigo todos os dias, sabe? E, mais uma vez, a minha família sempre foi o meu alicerce. E eu comecei a me desafiar cada vez mais. Eu segui no meio, com todo mundo me apoiando. Consegui conquistar grandes lugares. Não fui só uma vez no Mineiro, fui tetracampeã mineira, fui vice-campeã brasileira e cheguei até o vice-campeonato sul-americano. E quando eu comecei no meio, eu tinha um grande objetivo. Eu não sabia quando, mas eu sabia que eu ia chegar lá, que era ser campeã brasileira da minha categoria. E quando eu cheguei ali no meu vice-campeonato, que eu acho que foi há 2 anos atrás, eu praticamente empatei com o 1º lugar. Eu fui pro sul-americano. Eu sempre falei que a gente tem que saber a hora de começar e a hora de parar. E eu comecei a identificar que ali era a hora de parar. E às vezes a gente às vezes coloca um objetivo e a gente se cega por ele, sabe? Só que às vezes a gente já alcançou ele, sabe? Então eu identifiquei que aquilo, ele me fez muito bem, mas que se eu seguisse com esse objetivo muito duro na minha mente, eu estava fechando a minha mente para outras coisas que eu precisava fazer mais naquele momento. E ali eu decidi que sim, era a hora de parar. Não digo pra sempre, muita gente tem essa dúvida, mas eu resolvi que se eu quisesse ajudar as outras pessoas, chegou o momento de eu olhar um pouco menos pra mim. Chegou o tempo de eu ter mais energia, chegou o tempo de eu ter mais flexibilidade pra poder ajudar outras pessoas. E foi aí que eu comecei a cada vez mais estar presente no Instagram, buscar realmente descobrir quem era a Ana, não só no sentido e âmbito estético, mas quem era a Ana, só a Ana mesmo. E foram muitos anos, foram muitas coisas, né? Foram muitas descobertas, foram várias fases, foram vários momentos que quem esteve comigo pôde acompanhar. Eu acredito que muitos de vocês que estão aí acompanharam a Ana em suas várias fases. Eu espero de coração que vocês ainda me acompanhem em muitas outras. Porque como eu sempre falo, pra mim a vida só faz sentido se você quiser ser melhor um dia após o outro. E foi isso que o treino me ensinou lá atrás. Um dia depois do outro. E um dia melhor do que o outro. Bom, e desde então eu vim investindo muito na minha
profissão, eu vim investindo em vocês. Eu vim investindo no que realmente dá muito sentido à minha vida. Porque eu cheguei à conclusão que o meu objetivo de vida seria contribuir para que outras vidas não passassem o que eu passei. Ou que pelo menos se elas passaram, elas vencessem. E elas hoje pudessem se olhar e falar assim, bom, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada comigo mesma. E é isso que eu busco fazer todos os dias. Ficou enorme a minha história. E mesmo assim, eu nem contei tudo dos transtornos e tal. Eu realmente quis fazer um breve resumo do que me trouxe até aqui. Dar as boas-vindas pra vocês no canal. E falar que se tem algum ponto que vocês acharam mais interessante, se vocês querem que eu fale mais sobre eles, eu posso. Eu sempre fui uma pessoa que hoje em dia eu não tenho medo de expor as minhas falhas, os meus erros, os meus acertos. Bem pelo contrário, o que eu puder te expor pra você evitar, eu vou fazer. Então, qualquer parte que você tenha se sentido assim realmente mais tocado, ou que você se veja nesse momento, por favor, deixe aqui embaixo que eu possa entrar mais a fundo, até mesmo nos transtornos, que é uma coisa que eu não tenho costume de adentrar, porque eu tenho medo, e eu confesso, a gente pode estar conversando sobre isso, porque o meu grande objetivo de vida hoje é simplesmente ajudar, é simplesmente te mostrar que você é capaz, e se você tem um sonho, se te falaram que ele é muito grande, como falaram pra mim, ou vocês acham, quando eu falei com 17 anos, que eu ia conquistar um campeonato de fisiculturismo, eu, morando em uma cidade pequena, de interior, vocês acham que as pessoas acreditaram em mim ou que elas riam? Grande parte riu. Vocês acham que quando eu comecei no Instagram, todo mundo achou aquilo incrível? Eu achei aquilo incrível, eu achei confortável, mas eu não desisti, eu segui. Então, se eu puder realmente te contar um pouco mais, eu acredito em você, e eu acredito verdadeiramente em você. Sabe por quê? Porque lá atrás eu precisei que acreditasse em mim, e eu comprei essa ideia de acreditar. Então compra a minha ideia, acredito em você, porque eu juro que eu acredito em você. E eu posso lhe assegurar uma coisa, se desistir não é uma opção, a única opção é você alcançar aonde você quer chegar. Então se você sonhou, se é isso que você quer pra sua vida, acredite. Os seus sonhos, eles nunca serão maiores que você, a não ser que você deixe que eles sejam, a não ser que o medo tome conta de ti, a não ser que as opiniões alheias tomem conta de ti. Mas as opiniões, elas nunca vão realizar por você. E aí foi aonde eu aprendi que eu teria que fazer as coisas por mim e para mim. E que se fizesse sentido pra mim, eu ia fazer. E eu ia fazer sem desistir. E não importa quantos tombos eu tivesse no meio do caminho, eu ia seguir. E eu ia seguir mais forte. E foi aí que eu desenvolvi, que eu aprendi o real sentido da palavra, que as pessoas falam que é uma coisa que eu carrego comigo e que tem alguns pontos que eu gostaria que você levasse com você, que é a palavra resiliente. Que é você fazer o que tem que ser feito e aprender com isso. Aprender a ser resiliente. Embora os erros, embora os acertos. Você aprender sempre tirar alguma coisa daquela situação, por mais negativa que ela seja. E eu acho que o que eu quero te falar é acredite. Por favor, sai desse vídeo acreditando. Mas não só acredite, mova ações por você. Entenda, não vai ser fácil. Você vai ter que ser muito resiliente e aprender no meio do caminho. Que vão ter muitos tombos, muitos. E eu te asseguro. E você pode cair. E tá tudo certo cair. Sabe o que não tá tudo certo? Você ficar no chão. O teu lugar não é ali, o teu lugar é lá. E você vai chegar. Lembrando que desistir não é uma opção. Nunca foi e nem nunca será. E eu vou estar todos os dias buscando lhe ajudar. Porque se eu pude, você pode. E eu posso te falar, muita gente fala, Ana, um dia eu quero ser como você e tudo mais. E eu posso te falar uma coisa? Eu não quero que vocês sejam igual a mim. Eu acredito, eu quero e eu sei. Vocês podem ser muito melhores do que eu. E eu realmente quero. Porque quando nós somos melhores, nós tornamos o mundo melhor. Eu acho que nada faz mais sentido do que isso. Se a gente vive em sociedade, é porque só nada faz sentido. A gente precisa da sociedade pra tudo fazer sentido. E aí sim, nós sermos mais. Então, eu sou verdadeiramente grata por ter você na minha vida, por ter você me escutando, por ter você sabendo da minha história. Eu sou verdadeiramente grata por você que me apoia e também pra você que não concorda comigo. Tá tudo certo, é a diversidade. Mas eu sou verdadeiramente grata por lhe ter aqui. Eu só quero agradecer, falar que eu amo muito e que eu nunca, e isso eu prometo e eu te juro, eu nunca vou dar menos do que o melhor de mim pra você. E eu espero que você prometa o mesmo, mas não pra mim, pra você. Combinado? Então, acho que foi muito grande. Eu não sei nem se alguém chegou até aqui, mas eu só queria realmente agradecer por tudo e falar pra vocês que qualquer coisa que vocês quiserem colocar aí para o próximo vídeo vai ser um prazer enorme. E eu preciso agradecer algumas pessoas nessa história, porque eu sempre falo que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, e a gente nunca vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então tem algumas pessoas que elas foram muito cruciais pra isso tudo. Inicialmente, a minha família é tudo pra mim. Meu pai
pai, a minha mãe, são as pessoas que viram o sofrimento e que nunca deixaram a peteca cair. Eles sempre falaram que eu era capaz. Eu acho que de tanto eles falarem, eu comecei a acreditar naquilo. E quando eu não acreditava, eu fazia por eles. Então, eles são o sentido da minha vida, assim. Queria agradecer quem lá atrás, né, acreditou em mim, minha Luzinha, e que sempre esteve comigo, né? A toda a minha família em si mesmo, tá? Realmente, meus primos, minhas primas, todo mundo, meu irmão, minhas tias, todo mundo que esteve comigo todos os dias e que sempre acreditou no meu sonho. Eles nunca menosprezaram, bem pelo contrário. Quando lá atrás todo mundo falou que eu parecia um homem no fisiculturismo, eles sempre falaram: se isso te faz feliz, Ana, a gente tá aqui. Agradecer meu namorado, tá sempre comigo, me ajudando em tudo, né? Todo mundo passou na minha caminhada. Se você está aí, eu sou grata por você, porque você faz parte de mim. Eu sou verdadeiramente grata e me sinto lisonjeada porque você fazendo parte da minha história. E também queria agradecer muito a uma pessoa que foi quem me ajudou em toda a transição do meio mais, digamos, físico pra realmente querer expandir isso e propagar isso, que é a Vivi, que é a pessoa que cuida de mim hoje, né, da cabecinha. Então, eu acredito que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente tem algumas pessoas que são cruciais na nossa história. E se essas pessoas, e você sabe quem elas são, porque elas estão com você até hoje. Elas estão aí do seu lado. E eu tenho certeza disso. Então, tenham isso em mente. A gente nunca tá sozinho, a gente nunca tá só. E a gente é capaz. É só isso. Ficou enorme, meu Deus. Eu me perdi. É que é difícil contar a história. A gente às vezes se emociona, a gente se perde no meio do caminho, sabe? É meio esquisito. É meio esquisito. E bom, não te falei basicamente nada, né? 30 minutos pra contar 23 anos. Ai, enfim. Obrigada pra quem chegou até aqui. Obrigada por fazer parte da minha história. Eu sou muito grata por ter você na minha vida. E eu verdadeiramente sinto parte de mim e eu buscarei sempre honrar você. Sempre. E qualquer dúvida no que eu puder ajudar, eu te prometo que eu nunca vou medir esforços pra dar o meu melhor pra ti. E eu espero de coração que você também nunca meça e nunca poupe esforço para com você mesmo. Combinado? Então, um super beijo. Seja super bem-vindo ao canal. Super bem-vinda, bem-vindo. Todo mundo. Seja qualquer coisa. Vocês são super bem-vindos por aqui. E eu vou sempre tentar ajudar da melhor forma possível. Espero manter esse canal constante, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas dessa vez vai. E é isso. Obrigada por estarem comigo, por acreditarem em mim e por fazerem parte da minha vida. Eu sou verdadeiramente grata por tudo e por tanto. E eu amo vocês.